Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de romance, o amor está no ar. E o filme que a gente escolheu para hoje se chama Meu Ano em Oxford. É um filme que é um romance muito gostosinho de assistir, cheio de dramas também, que a gente vai comentar também com vocês aí ao longo do nosso programa. Bom, antes da gente começar o programa, eu convido vocês a entrarem aqui no YouTube da Tatiana Benites, onde a gente tem vários outros programas e não só a Sessão Pipoca Espiritual. A gente tem programação de segunda a sexta e às vezes de sábado também, né? Então, que vocês conheçam o nosso canal, curtam o nosso canal, né? Acompanhem a gente, aperta lá o sininho para que vocês recebam as notificações cada vez que a gente tiver uma nova programação. E aproveita que você está aqui agora e deixa o seu like aqui nesse vídeo, deixa os seus comentários. Quanto mais comentários vocês colocarem nos vídeos, mais o canal pode engajar. E aproveita e também recomenda para os amigos, né? Então, chama seus amigos para fazerem parte dessa campanha, compartilha esse vídeo para que a gente também possa crescer um pouco mais. Se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, muito obrigada também pela sua audiência nesses canais. Deixe o seu like nesses canais também. Segue as nossas emissoras, né? Faça parte dessa nossa grande família e que vocês também possam depois também entrar no canal do YouTube Tatiana Benites para fazer parte também do nosso canal, ok? Bom, dito isso, vamos chamar o Damião para falar para a gente a ficha técnica desse filme, Meu Ano em Oxford. Olá, Tati! Olá aos amigos que nos acompanham em mais uma sessão Pipoca Espiritual. Meu Ano em Oxford, data de lançamento, a data mundial, 1º de agosto de 2025. Diretor Ian Morris, 1 hora e 53 minutos de duração, aquilo que a Tati estava dizendo, do romance, um drama, baseado no livro do mesmo nome, escrito por Julia Whelan. O filme conta a história de uma estudante americana, Ana de la Vegas, que realiza o sonho de estudar poesia na Universidade de Oxford, antes de iniciar a sua carreira em finanças, e acaba se apaixonando por um professor, mas que guarda ele um segredo inimaginável, Tati. O filme faz a gente refletir sobre muitas coisas, porque ele traz muitos assuntos bacanas, mas a gente vai falar disso depois de rodar nossa vinhetinha. Agora que a gente já rodou nossa vinheta, a gente vai falar sobre o filme Meu Ano em Oxford. Esse filme ficou bastante tempo aí nos 10 primeiros, no top 10 ali da Netflix, e que fez com que muita gente conseguisse assistir o filme ali como indicação, né? E eu fui uma delas, na verdade ele apareceu ali, eu falei, parece interessante, e realmente gostei do filme, né? É um romance, é um filme que logo que começa você fala, já sei o que vai acontecer, né? Porque o professor bonitão, a menina bonitinha, né? Já começou dando errado, aí você fala, deu errado, vai dar certo uma hora. E daí dá certo, eles se apaixonam, né? O professor, que era um galinha, né? Era aquele cara mulherengo e tudo mais, já tinha essa fama, então ela fica meio assim, né? Mas que acaba dando certo e acaba acontecendo várias coisas que traz aí pra gente muita reflexão. Bom, esse filme, né? Ele é baseado no livro e
ele traz essa primeira pegada, que é a pegada da mudança, né? A mudança, o sonho da mudança, de estudar fora, de viver fora, né? De seguir uma carreira diferente. E, na verdade, ela tem o sonho de ir estudar fora, estudar poesia, que é uma coisa que ela gosta, mas que ela vai estudar, mas vai voltar para estudar, para trabalhar com finanças, porque é algo que a família já falou, é o que você ganha bem, é o que você, se você voltar com um diploma de fora, você vai ter mais possibilidades, né? E daí é aquela coisa muito materialista, né? De que você vai chegar para ganhar mais. Mas não é o que você gosta, não é o que você quer, não é o que você idealizou para você, mas não importa o que você idealizou para você. Importa que o que te dá dinheiro é isso, né? E daí você vai trabalhar com finanças. Então aí já chega uma primeira reflexão de será que a gente precisa mesmo ir para onde dá mais dinheiro ou para onde eu vou ser mais feliz, né? E isso em tudo na vida. É claro que a gente precisa do dinheiro porque a gente está num planeta material e a gente precisa comer, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa, né, de uma série de coisas materiais. A gente precisa. E a gente não precisa viver mal, a gente pode viver bem. Tem gente que tem possibilidade de ganhar melhor, de ter um emprego melhor, né? E quanto mais a gente correr atrás do que a gente gosta, é mais prazeroso. E às vezes aquela carreira que a gente fala, ah, não, isso não dá dinheiro, isso não tem futuro, então vou fazer outra coisa. Às vezes aquela pessoa investe naquela carreira que todo mundo falou que não dá dinheiro, que não tem futuro e tudo mais, e se dá muito bem. E consegue se dar bem, e consegue crescer nessa carreira, consegue ganhar um bom dinheiro. Então, às vezes, não é o que falam, é como a gente faz. É o que a gente pode fazer com isso, né? Então, a gente tem escolhas e a gente o tempo inteiro tem que escolher que lado a gente vai. Nem sempre os nossos sonhos, né, são o que é melhor para a gente. Às vezes a gente sonha com uma coisa e a gente, de repente, acaba sendo levado para um outro caminho e aquele outro caminho é o melhor para a gente, né? E essa coisa da mudança de país, né? Eu acho que eu posso falar um pouco porque eu mudei de país, né? Eu estou em outro país. Às vezes as pessoas têm um sonho de que aquilo é maravilhoso, de que é uma vida fácil, né? Porque você vai chegar lá e vai ganhar muito dinheiro, e a maioria das vezes não é assim. Pode ter acontecido para algumas pessoas, sim, né? Não vamos generalizar, mas a maioria das vezes não é assim. Existem muitas diferenças, muitos preconceitos, muitas dificuldades, né? Que acontecem na nossa vida. E daí ela chega num país onde ela não conhece ninguém, onde ela não tem amigos, onde ela precisa começar do zero, né, as amizades, esses contatos, né? E aí ela acaba conhecendo ali duas pessoas muito bacanas, que ela se identifica, mas que no começo não tratam ela tão bem, né? O vizinho lá já olha para a cara dela, olha para a cara dela, já nem gostou, troca uma palavra e já fala, tá mal vestida, né? Então, já é a recepção que ela tem, ela fala, meu Deus, o que me espera aqui, né? E tudo pode acontecer. Então, uma das coisas que me fez refletir muito é essa coisa da mudança por causa do dinheiro, né? Ela vai para fora para conseguir fazer um curso, para depois voltar para ganhar dinheiro. Então aí já fica essa primeira reflexão, será que a gente precisa sempre trabalhar para o dinheiro? Será que a gente sempre tem que
está correndo atrás dessa parte material, sempre o financeiro, sempre o dinheiro, sempre isso por cima de todas as coisas. E os nossos valores, né, Damião? Precisamos estar sempre pensando nos valores, né? Os valores, nossa, de cultura e tantas outras opções, mas é essa cultura do dinheiro, né, Tati? E aí, o filme também, né? Meu Ano em Oxford, fala dessa universitária que descobre que a vida e o amor não acontecem de acordo com os planos, né? Ela chega ali determinada a focar nos estudos, na carreira, mas seu coração a pega de surpresa quando ela se envolve com um professor de literatura e eles prometem um ao outro que o relacionamento será estritamente casual, né? Mas os sentimentos tomam conta com o passar dos dias. O filme Meu Ano em Oxford é sobre tempo, encontros que transformam, escolhas que marcam a alma. Com delicadeza, ele nos convida a sentir, lembrar, valorizar o agora, porque em alguns momentos, mesmo breves, mudam tudo. Encontros e escolhas são vistos como oportunidade de aprendizado e evolução espiritual, onde laços criados em vidas passadas podem se manifestar através de reencontros e conexões significativas. Esses encontros, muitas vezes marcados por uma forte afinidade, podem ocorrer em diversas formas, desde relações familiares e de amizade, até relacionamentos românticos com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento moral e espiritual de cada indivíduo. E a vida não nos une por acaso. Cada laço traz uma chance de cura e a reencarnação é um mecanismo complexo que propicia encontros, reencontros, desencontros. A reencarnação é a porta de evolução que se faz com os que cercam, para quem fizemos o bem e o mal, em diversas proporções, dependendo aí de nossas fragilidades. Felizmente ou infelizmente, os desafios da vida espiritual são mais complexos do que se imagina. São muito mais do que A, reencarnar com B, saldar a dívida de X. Ô, Tati, é algo muito mais rico, né, Tati? É algo muito mais rico, né? Então, quando a gente se encontra com as pessoas, né, sempre fala que nada é por acaso. Nada é por acaso da gente encontrar pessoas no nosso caminho, do nada, pessoas que se identificam muito com a gente, né, ou pessoas que não se identificam nada e que a gente é obrigada a estar no mesmo ambiente, obrigada a ficar ao lado dessas pessoas. E a gente fala, por que, meu Deus? Por que que eu tô aqui? Por que que eu tenho que passar por isso? Por que que eu tenho que estar com essa pessoa aqui do meu lado? Né? Tudo se encaixa. Tudo tem um porquê. Né? O acaso não existe. E quando a gente fala de reencarnação, é aí que encaixa as peças. Né? Porque senão a gente vai falar, ai não, Deus é muito injusto. Porque umas pessoas têm tantos, outros não têm nada? Por que que umas pessoas conseguem determinadas coisas, outras não? Por que umas pessoas têm tanta dificuldade na saúde, né, ou tanta dificuldade financeira, e outras pessoas têm tanta facilidade? Né? Então, tudo tem um porquê. Tudo tem a ver com as nossas provas, tudo tem a ver com as nossas expiações. E aí, falando nisso, né, vem o porquê dos nossos relacionamentos. Né, o porquê da gente amar tanto alguém que a gente às vezes nem conhece direito, a gente nem teve contato com essa pessoa, e de repente a gente desperta, né, um sentimento tão forte por alguém, né, tão forte por essa pessoa. Né, esse amor também pode vir de algo que a gente já conhece de uma vida passada. A gente tem que lembrar que nós viemos aqui para aprender a conviver.
né? E essa convivência vai fazer com que pessoas que tenham as vibrações mais semelhantes às nossas se aproximem. E a gente vai repelir as pessoas que têm as vibrações mais diferentes das nossas. Entende? Por quê? Porque a gente atrai o que é semelhante. Essa coisa de falar que os opostos se atraem é mentira. A física já provou isso, é mentira. Tudo que é o oposto, ele vai para lá dos opostos. O que é semelhante, ele se atrai. Então, por isso que a gente fala, toma cuidado com o que você pensa, né? Porque se a gente vibra uma coisa ruim, se a gente pensa coisas ruins, a gente vai atrair essas coisas ruins para a gente também. Essas situações, eu tô falando de morte, vou atrair morte, não tô falando isso, eu tô falando que daí se você tá nessa vibração ruim, quem são essas pessoas que vibram igual? Né? Quem são essas pessoas que também gostam desse assunto, também, né, se sentem mais favoráveis quando elas falam sobre isso? São pessoas que também estão com uma energia muito baixa. Então é isso que a gente vai atrair para a gente. Vocês já repararam que quando a gente está feliz, a gente está muito envolto a um assunto ou pesquisando alguma coisa, tudo aparece sobre aquele assunto? Alguém chega falando daquilo, ou aparece um livro que não sei o que, começam a fazer reportagem na televisão sobre aquilo que estava pesquisando, você começa a achar aquilo em tudo quanto é lugar. Isso é sincronicidade, né? Isso é a energia que chega. E nesse filme tem a questão do amor, que chega ali naquele ambiente, que chega para essas pessoas, né? E pessoas que a gente fala, um professor e uma aluna, né? Será que isso está certo? De onde veio, né, esse desejo? Né? De onde veio esse amor genuíno, né? Desse romance, né? Mas o amor está muito presente nesse filme, né, Damião? Sim, o amor está presente no filme, né? E a gente também pode, né? O filme Meu Ano em Oxford fala sobre o amor. O evangelista João escreveu no seu texto que Deus é amor e que amou o mundo de modo que mandou o seu Filho, para que todos aqueles que no seu Filho creem nunca mais perdessem a vida, nunca mais perecessem. O amor é a essência da vida. Nada do que existe, nada do que existirá em termos de vida planetária, em termos de vida cósmica, poderá ocorrer sem o amor. É tão importante amar que o evangelista estabeleceu que Deus não é alguém que ama, mas Deus é amor. Ainda nos vemos espíritas com ideias de almas gêmeas, karmas ou outras justificativas superficiais que por muitas vezes servem para falta de coragem em fazer certas escolhas ou ainda reformar aquelas que julgamos equivocadas. E que, pela lei da vida, colheremos algo dessas decisões a partir do que fizermos dela, da busca do bem de todos e do seu próprio. Os espíritos superiores nos ensinam que amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, fazer aos outros o que queria que ele façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que machucam seus irmãos para suavizá-las. O verdadeiro amor não está distante, não está apenas nos romances literários, nos poemas inspirados, nas imagens dos sonhos. Ele está conosco, nos pequenos gestos de carinho, de gentileza, inesperados nas renúncias. Dentro da visão espírita, os relacionamentos não são meramente coincidências, mas sim parte de um planejamento divino que visa justamente, né, Tati, o crescimento espiritual das almas envolvidas, Tati. E o filme fala muito de não desistir dessas pessoas, né, que nós amamos, de não desistir, de lutar com elas o que a gente puder, né, de se doar. Esse filme fala de doação também, né, então doar as suas forças, doar o seu colo, sua palavra,
Dentro do contexto do filme, existe uma pessoa, um personagem, que eu não vou dar spoiler de quem é, mas vou citar alguma coisa aqui, né? Existe um personagem que fica doente, né? E que esse grupo de pessoas, né, vai começar a auxiliar essa pessoa, né, a cercar esta pessoa de amor, a mostrar a esta pessoa a esperança, né, o que nós precisamos fazer aqui, enquanto nós estamos aqui encarnados, o que nós precisamos fazer, né, por mais que estejamos numa situação difícil, enquanto nós estamos encarnados, nós precisamos lutar para viver, para ficar aqui. Por quê? Porque a gente tem um tempo determinado para ficar aqui. Se a gente deixar de lutar, se a gente se entregar, a gente vai antes da hora, né? Aquela coisa do suicídio involuntário, né? Então, se a gente for antes da hora, a gente não vai cumprir tudo que a gente precisa cumprir aqui. Ai, mas está sofrendo, mas eu estou sofrendo, eu não estou aguentando, né? Eu não quero mais esse tipo de coisa. Eu entendo e até concordo, né, com a questão do sofrimento, né, com a questão de, poxa vida, ter que passar por tudo isso. No entanto, se a gente ainda permanece aqui, é porque nós precisamos permanecer. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, que, como eu não tenho cola aqui, eu não vou saber, mas que fala exatamente sobre isso, né? E no livro, não, no Evangelho fala, né, sobre as pessoas, se a gente tem o direito de tirar esse sofrimento das pessoas, né, e fazer com que elas se desliguem mais rápido. E daí existe uma explicação dos espíritos que fala que às vezes esses últimos minutinhos ali de sofrimento é o suficiente para fazer com que até aquele momento aquela pessoa ainda estava em angústia, né, se ela ainda estava com muitos sentimentos ali com ela, esses últimos segundinhos aí que a gente fala, não, a gente pode abreviar, era o que ela precisava para ela se arrepender. Era o que ela precisava, né, para conseguir perdoar. É o que ela precisa para conseguir trazer para sua consciência algum sentimento que ali ficou guardado, né? Então, que a gente pense no tempo que a gente tem com as pessoas que estão ao nosso redor, como que a gente pode fazer para ter o máximo de qualidade possível com elas, enquanto elas têm saúde, enquanto elas estão ao nosso lado, enquanto elas podem viver esses momentos com a gente. Porque às vezes elas vão chegar num momento que não vão ter mais saúde, ou a gente não vai ter mais saúde, e a gente não vai poder mais desfrutar disso dessa forma. Então eu acho que também o filme traz para a gente essa reflexão do quanto a gente deveria aproveitar os momentos que nós temos aqui, não só para desfrutar da vida boa, ir para festa, sair de balada e tudo mais, né? Mas para viver essa coisa positiva, né? Praticando a caridade, perdi as palavras, né? Praticando a caridade, né? Praticando o bem para o próximo, porque assim a gente vai crescer moralmente. E quando a gente abandona isso, né, e que depois a gente vai dar valor depois que a gente perde, daí a gente já passou, o tempo passou, a gente já não tem mais aquela pessoa ali próxima, ou não tem mais a qualidade daquela pessoa próxima. Então,
tudo isso faz com que a gente reflita, e às vezes as coisas acontecem com a gente, as coisas que a gente considera ruim, né, a doença, a tragédia, né, um acidente, alguma coisa que acontece com a gente, uma perda de trabalho, perda de bens materiais e tudo mais, acontece com a gente fala, poxa, por que isso foi acontecer comigo? A gente precisa aprender a tirar o aprendizado dessas dores, apesar de ser uma dor, não estou falando que não, que a gente não vai sofrer, vai sofrer, vai sentir dor, né, mas mesmo que seja algo material, a gente vai sofrer, né, mas que a gente aprenda com esse tipo de situação, porque tudo traz para a gente um aprendizado, né, e às vezes o nosso caminho, acho que não é às vezes, acho que é sempre, né, mas o nosso caminho é o mais interessante, a nossa jornada é mais interessante que o destino. Não é só o chegar lá, né? Às vezes todo o caminho para chegar lá é o que a gente precisa. Gente, vocês já leram Paulo Coelho? Me veio Paulo Coelho na cabeça. Sem preconceitos, gente, sem julgamento. Amo Paulo Coelho, né? Então, ele fala muito sobre isso. Muito, 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 né? E é importante a gente ter essa reflexão, né, Damião? Sim, e você lembrou de Paulo Coelho, eu fui me lembrar de Chico Xavier, olha só. Por quê? Você falou desse personagem que fica doente, né? E aí eu vou me lembrar do Chico Xavier que ele dizia: não me casei. Em compensação, duas senhoras vieram morar comigo. Uma delas chegou quando eu era mais moço, Dona Catarata, e desde essa época não mais me deixou. A outra veio mais recentemente, Dona Angina. É mais exigente, do trato difícil, e eu tenho que me render às exigências das duas, sob a pena de sofrer muito nas mãos delas, Tati. Olha só que interessante, né? É que me veio bem o livro ali, por isso que eu citei o Paulo Coelho. Mas olha só que interessante, né? Nem tudo é para ser ruim, né? Chico conseguia ver as coisas boas nas coisas ruins, né? Que a gente muitas pessoas considerariam muito ruins, né? Tudo o que ele passou, mas ele conseguia ver o aprendizado, né? Que é esse o espírito da coisa, né? É o aprendizado. E ele conseguia ver o aprendizado nas pequenas coisas. E quando ele não via, os espíritos falavam para ele, né? Falavam, olha lá, olha para esse lado, Emmanuel é que dava as broncas, né? Ele falava, olha aqui, ó, tem que fazer assim, tem que olhar para esse lado, né? Tem que pegar o que se aprende aqui desse lado. Então, se a gente não tem ali um Emmanuel, um espírito amigo para dar um puxão de orelha, quer dizer, a gente tem, mas muitas vezes a gente não percebe, né? Não tem a sensibilidade que Chico tinha, né? Mas acho que a gente precisa pegar desse filme o não desistir, o não soltar a mão de quem a gente gosta, né? E colaborar o máximo possível que a gente puder com o próximo, né? Não só nos nossos sonhos, mas também colaborar com os sonhos dos outros. Fazer com que as pessoas também sejam felizes e consigam cumprir os seus sonhos, né? Ser feliz com a felicidade do outro também. Acho que isso também agrega bastante para a nossa vida, né? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão. Espero que vocês tenham gostado desse filme. Escreve pra gente. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like aqui pra gente, por favor. Colabora com a gente, compartilhe com os seus amigos e volte aqui, porque na próxima semana a gente tem mais reflexão e mais análise espiritual de um novo filme na sessão Pipoca Espiritual. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.